Sapcast. Salve, salve pipoqueiros e pipoqueiras do nosso Brasil. Sapcast começando e eu tenho uma pergunta. Você tem medo de viajar para a Argentina? Eu te faço essa pergunta, pois hoje nós vamos tentar entender uma coisa. Que coisa é essa? Eu já te conto. Mas antes eu preciso dizer outra coisa. Eu sou Alexandre Geuchac e ganhar é bom, mas ganhar na Argentina é muito melhor. Eu sou Leonardo Tavares e um dos carros-chefes da Catimba, os otorrinos que gostam. A cera. Eu sou o André Zanetti e já dizia o grande Godoy, Catimba, Luciano, Catimba que o gol foi legal. A galera, Eu juro que eu pensei isso também falar. a galera tá empolgada, galera. Sim, queridos e queridas que estão nos ouvindo. Hoje nós vamos tentar descobrir o que acontece com os times brasileiros quando enfrentam essas buchas gringas América do Sul fora, mas que quando é na Argentina ou no Uruguai, parece que é mais difícil, não é verdade? Mas antes da gente descobrir isso, nós vamos descobrir o que você tem que ver no Saber Retrô no recadinho do Zanetti. Eu sempre começo o Sabe Retrô falando desse canal que você tanto ama e que nós também amamos, que é o Subiu a Bandeira. youtube.com/subiuabandeira, instagram.com/subiuabandeira e facebook.com/subiuabandeira. Você vai nos acompanhar, conferir os melhores vídeos da história do mundo do YouTube, das redes sociais e da internet afora sobre futebol. E hoje falaremos de catimba, então por que não falar de um argentino que também catimba muito? Riquelme, número 52 do Vida de Bola, a vida desse romântico do futebol que falam, né, que foi o último camisa 10, que sei lá se é verdade ou não é, mas enfim, jogou no Vídea Real, jogou no Boca, fez história no Boca, né? Não só jogou no Boca, fez história no Boca, e esse é o Sabe Retrô de hoje. Isso aí é uma mentira deslavada. O último camisa 10 pra mim é Douglas Barriga de Cadela. Esse roteiro, eu digo que foi um dos primeiros que eu escrevi pro Subiu a Bandeira. Que catega, hein? E é um dos que eu mais gostei de escrever até hoje, quando eu vou indicar muitos vídeos. Qual roteiro? Eu indico do Riquelme, porque realmente a história dele é muito legal. Ele é marcante para os anos 90 no futebol, principalmente no Boca, depois no Vídea Real. Passou pelo Barcelona. Enfim, não vou dar spoilers, como sempre dizemos aqui no Saber Retrô. Acompanhe lá. Atualmente, vice-presidente do Boca Juniors. E ele foi o terror do Corinthians na Libertadores ali, né? E do Grêmio. Carlos também, Amarillo cara. ali deu uma forcinha, mas ali quando é contra o Corinthians não é roubo, né? Mas É justiça. uma coisa que eu digo, uma das melhores frases que eu já ouvi, cara, e vocês têm que concordar sobre o Riquelme é assim, ó. Riquelme da batera, escatugudugudu. Galera, eu já vou começar polêmico. Então é o seguinte, me fale uma coisa. Por que os jogadores dos times brasileiros eles ficam idiotas, ficam infantis quando disputam competições contra equipes sul-americanas? Cara, é muito engraçado porque é uma parada que a gente discute muito, porque no Brasileirão os caras parecem uns leão, né, cara? Quando meu Deus, tá jogando Flamengo e Avaí na ressacada, tá ligado? Aí, tipo, os caras tão se matando e carrinho e come grama e não sei o que. Aí chega na Libertadores, parece que a bola sai pra lateral, o jogador vai lá, pega a bola e dá na mão do argentino, tá ligado? E, tipo, não faz catimba nenhuma, cara. E os caras deitam em cima de nós. Leão e ressacada é um bom alinhamento aí, né? Mas eu acho que isso vem muito do melindre, que começa desde a base do futebol brasileiro e passa muito por outras questões, principalmente por arbitragem. Porque eu acho que os jogadores, acho que a gente até vai tocar no tema arbitragem, se não for a gente já tá tocando, os jogadores estão mal acostumados, inclusive com a arbitragem brasileira. Aqui qualquer coisinha é falta, esbarrou, pressãozinha no juiz. Então eu acho que, não que o juiz sul-americano seja o exemplo, longe disso, mas parece que apitam dois jogos diferentes. O jogador sul-americano, que eu quero dizer não o brasileiro, os outros, sabem se aproveitar disso.
dessa chegada mais forte que o juiz não marca, dessa malandragem, coisa que o brasileiro tá mal acostumado, que tá muito melindroso, eu diria. E vocês acham que são duas línguas latinas, né? Português e espanhol, né? São parecidas, mas os países ali do Mercosul que disputam a Libertadores ali junto com os times brasileiros, é muito mais fácil a comunicação também deles com a arbitragem. Não sei se vocês acham que isso interfere na questão de pressão, fazer pressão pro juiz, que tem aqueles jogadores que gostam de apitar o jogo, né? Sim. Então, vocês acham que essa proximidade do idioma também tem alguma relevância? Sim. Tem. Um exemplo, e a gente vê muito, mas eu vou falar agora do Palmeiras, mas porque eu tenho conhecimento mais de vivência, mas na Libertadores atual, o capitão é o Gustavo Gomes, que é paraguaio. Por quê? Porque ele consegue chegar no árbitro, cobrar mais, falar mais diretamente. Se ele coloca um brasileiro ali, digamos, entre aspas, o juiz não vai dar bola pra ele, pra não falar outra coisa, dizer que caga pro jogador brasileiro. Mas... falar que caga, ele falou que... Ele que não dá bola. Mas, assim, eu acho que não só a questão do idioma, eu acho que é questão mesmo de jogo jogado. Aqui no Brasil, o jogador gosta de se jogar um pouco mais, o juizinho vai na onda, qualquer coisinha falta lá. Isso é antigo, né? Lá na Libertadores o pau come e a juizarada faz vista grossa. E deixa passar, né? Ou às vezes até, como a gente tem essa questão da catimba argentina, pode ser que na Argentina até os árbitros sejam, entre aspas, educados para lidar com o brasileiro reclamão, com o brasileiro que se joga, sei lá. É muito provável que seja isso, né? E o brasileiro, infelizmente, criou essa fama. O estigma. Dele ser o jogador caicai, o jogador não sei o quê. Por quê? Porque quando ele vai jogar uma competição internacional, aí o cara dá uma chegadinha mais forte, ele já cai, já rola, né? O Neymar ficou muito tarimbado por isso. Mas não só ele. Porque e os outros jogadores, por exemplo, um argentino, um uruguaio, um chileno, às vezes não aguentam, digamos, mais essa pressão. E aí fica... A menos que eles estejam segurando o resultado. Aí é diferente. Mas aí, por isso que eu digo que a catimba vai muito além dessa questão só da arbitragem, né? Mas passa muito por aí. Eu não acho certo, né? Eu não acho que é bonito fazer isso. Mas assim, já foi falado, inclusive, no futebol aqui, né? Tá presente na Sul-Americana, nas competições sul-americanas. Então, se tá presente, não deveria ter, mas tem, então tem que saber usar. E os times brasileiros, infelizmente, não sabem usar. Eu vou até dizer que eu acho que os brasileiros estão começando a aprender a usar. Parece que se a gente comparar uns anos, assim, um pouco atrás, aí uns 10 anos, o brasileiro sofria mais. Eu não sei se é por causa do ingresso de muitos jogadores argentinos que vêm sul-americanos que vêm jogar em times brasileiros. Parece que o brasileiro está aprendendo aos poucos, não todos, mas assim, foi criando uma casca. Assim, a gente já vê que os goleiros já fazem uma cerinha, já seguram um pouco mais, pressionam um pouco mais a arbitragem, mas ainda está longe daquela catimba tradicional da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Tá, mas e agora, eu sei que não é nada a ver com catimba, mas parece que desaprende a jogar, tipo, às vezes você vê LDU jogando assim, aí vai uns times assim, tipo, Defensa e Justiça vai jogar com a LDU, aí ele ganha de 1-0. Daí vai nós jogar lá, parece que se mata pra ganhar, e daí arranca o empate e volta faceiro. Cara, não sei, velho. A impressão que dá é que parece que desaprendem, né? Desaprende mesmo. Parece que não sabe. E o brasileiro vai jogar, parece que com medo também, né? Exato. O time nem é tudo isso. Não, vai jogar numa bodega ali no Equador e sofre. Jogar lá com o Deportivo Táchira lá e vai respeitando, com o Libertad, com esses times aí. E parece que tem... Sabe, respeita, mas talvez seja esse estigma. Mas que respeita demais, né? Respeita demais, mas precisa, é esse estigma que você mesmo falou, que esses times já têm e que o brasileiro ainda não tem. E uma coisa que o brasileiro tem muito é a alegria, e a gente vai trazer ela agora no Troca Dibre. Então eu vou começar. Qual time digamos assim, é um time do sul do Brasil, ele é uma fusão, digamos. O nome dele é uma fusão, ele é híbrido, ele poderia ser de 2 estados ao mesmo tempo. 2 estados ele é um time, mas ele poderia ser 2. Seria isso. Quase uma União da Vitória e Porto União, mas é um time de futebol, não uma cidade. Ele é um time, mas poderia ser 2.
Santa Cruz? Não. É do Sul. Ah, é do Sul? Sul! O que tá incomodando é esse início. Eu não consegui pegar o raciocínio, mas eu desisto, né, Tiago? É o Paraná, Havaí? É o Paraná, Havaí? Jogou hoje aqui, né? Tá... É a fusão de Paraná com Havaí, meus queridos. Boa. Galera, já que nós estamos falando de de Libertadores aqui, né? Não, é que eu tava pensando em Santa É que foi Catarina. meio ruim, né? Não que os trocadilhos ele tem uma cultura de estar num nível assim excepcional. Não sei que esse foi assim. Galera, ó, qual é o maior hobby do Pedro apicultor? O Pedro, ele é apicultor. E ele sendo apicultor, ele gosta de fazer alguma coisa. Sendo apicultor. O que o Pedro faz? Faz mel. Faz cera. Não sei, porque fazer cera é catimba. Não sei. O Pedro cheirou mel. Cheirou mel. Cheirou mel. Não, ele cheirou mel. Mas ele também pode... Porque quem gera é a abelha. Mas ele não deixa de gerar, né, na verdade. Tipo, ele ganha fama. Tipo, que nem agora tem o Marcos Palmeira, que vem aqui, volta e meia, no brega. E tu fala que é o mel do Marcos Palmeira. Não é o mel do Marcos Palmeira. Se olhar lá na embalagem, ele vai estar como produtor de mel. Exato. Sendo que quem produz não é ele, né? Mas daí então teria que ser o Pedro Produz Mel, não o Pedro Gera Mel, entendeu? Mas enfim. Pessoal... Nós vamos fazer um episódio mais longo que tem análise dos trocadilhos também. Pessoal, qual que é o jogador brasileiro que tem os pisantes, né? O pé mais inteligente do Brasil? É muito ruim. Qual que é o jogador brasileiro que tem os pés mais inteligentes do Brasil? Nossa, mano. É alguma coisa com Eugênio. Ué? Pé G. Caralho, o cara foi longeão, né, velho? É sem Eu gênio. não vou nem mais pensar depois dessa. É o Pelé. Nossa. É alfabetizado, é. Lá na... A, B, C. Lá na Inglaterra é conhecido como esquina. Galera, esse vai ser um segundo bloco aí um pouco doído pra gente, porque ó, Flamengo e Racing agora em 2020. Pra mim não é doído. Palmeiras e Boca em 2018. Isso é doído. E também no início dos anos 2000. Falador. Esse é bem doído. Santos e Boca na final de 2003. Pergunto pra vocês, eu tenho Grêmio e Boca em 2007. Estudiantes Boca Inter em 2020. Estudiantes e Cruzeiro. Corinthians e Boca em 2013. O nosso problema realmente é a Argentina, pessoal? Sim, eu acho que sim. Do Flamengo, não. Você é um Emelec ganhando o Flamengo, tá ligado? O defensor, né? Lanús. O Leão. Flamengo Independiente, né? Mas eu acho que o problema ele vai além. Acho que e parece balela, mas esse negócio que a Conmebol gosta de dar uma protegida nos argentinos em relação aos brasileiros, parece que vai se comprovando ao longo dos tempos. Porque sempre o argentino leva uma vantagem, muitas vezes não só tecnicamente ou só dentro do campo, como às vezes extra-campo também, né? Parece que tem 2 pesos, 2 medidas, a questão Mas tem. é diferenciada. E quando é argentinos por si só, esse peso é maior. Mas, cara, isso aí, digamos assim, é mais uma questão de lógica que é verdade. Porque, tipo, a mesma coisa se pegar lá a Champions League e perguntar para um time da Letônia se digamos assim, o problema deles é os times ingleses, italianos. Claro que vai ser o argentino, porque o argentino tem mais qualidade, né? Um exemplo recente, o Ali vai me corrigir. O Santos foi eliminado da Libertadores ou Sul-Americana por causa do jogador irregular? O Santos foi contra o Independiente e era o Carlos Santos na Libertadores. Na Libertadores. E o River Plate, na mesma competição, teve um jogador... Essa é uma competição muito curiosa, Leonardo, porque na fase de grupos aconteceu realmente isso com o River, uma situação parecida. Na semifinal contra o Grêmio,
o Galhardo tinha sido expulso. E Ele no foi da intervalo, preleção, né, no ele intervalo. foi no vestiário, foi tirado foto. E na final, os torcedores do River Plate apedrejaram o ônibus do Boca. Né? E quem foi o campeão, só pra lembrar? Então. E eu já perguntei, salvo engano, no Futebar isso. Salve o Espíndola. Você que não sabe o que é o Futebar, é um ótimo quadro de um belíssimo canal no YouTube. Hashtag Galera, vai voltar. imagina a seguinte manchete. Boca Juniors vem jogar uma final de Libertadores aqui no Brasil e os torcedores do time brasileiro apedrejam o ônibus do Boca. Inclusive quebraram o vidro e atingiram o capitão do time. Fura, pegou no olho do cara lá, né? O cara... Olha, eu não esperaria menos do que uma exclusão do campeonato. Sim. Às vezes até por mais de uma temporada. Justo. E veja, nós estamos falando da mesma competição, casos semelhantes ali, jogador irregular, questão de técnico suspenso dentro do vestiário. Aí que eu digo que a Conmebol em si faz vistas grossas em relação a times argentinos. Principalmente quando se trata de brasileiros, né? Acho que se for o uruguaio ali, ela vai prevalecer o uruguaio, não o brasileiro. Acho que o brasileiro tá em último na fila pros... Não sei por quê. Ela tem essa birra aí, esse ranço do brasileiro. Mas não teve eleição lá que o Brasil apoiou o candidato errado? Mas só que isso é mais... Por mais que isso talvez tenha deixado mais full pistola os caras lá, a diretoria, vem de longa data esse problema. E outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que os times brasileiros, além dele ter essa cisma, sei lá o que é, da entidade continental, os times brasileiros não têm representatividade nenhuma da entidade nacional que é a da CBF aqui. Porque ela não faz nada para ajudar os clubes quando vão competir. Ela faz uma coisa, só que ela abre as pernas, ela faz que abrir as pernas. Ela cobra dinheiro. Ela acaba, tipo, baixando a cabeça pra eles, entendeu? E os clubes brasileiros que se fodam, entendeu? É isso que é mais... Falando português correto, que se foda. Eu falei do exemplo do River Plate contra... E essa questão do Santos. Lá você citou o Palmeiras e Boca em 2000, na final. Teve lá... Não, na final do 2000, que teve 2 pênaltis lá dentro da Bombonera, assim, que ele não deu contra o Palmeiras, e daí um lance praticamente igual ele deu pro Boca. Aí a gente tem o Corinthians em 2013, assim, gol impedido, assim, gol... Mas esse 2 dias comemorou, né? Ah, sim, mas a gente... Eu gostei muito, claro, mas se você for ver, o Romarinho fez um gol que ele não estava nada impedido, e depois o Boca faz um gol impedido, e veja, um é anulado, outro não. No final das contas, o brasileiro que se dá mal no final. E outro exemplo interessante foi nessa mesma de 2018, que o River foi campeão, foi pra final. No caminho do Boca, eles passaram pelo Cruzeiro, e foi quando entrou o VAR no Brasil, na competição sul-americana, e foi expulso o Dedé. Lembram disso? Que aquilo pra mim também foi absurdo. Eu já tinha esquecido, lembrei agora. Quando você falou dos lances lá do jogo, eu acabei lembrando disso. Então, tanto se você parar pra pensar, o River teve benefícios até chegar à final, da mesma forma que o Boca também teve, né? 2 times argentinos. Mas foi falado, em 2019 o Flamengo ganhou, mas, por exemplo, volta e meia o Flamengo levava uma multa porque o Gabigol foi e pegou um bagulho da torcida pra dizer que hoje tem gol do Gabigol. O Flamengo foi multado porque o Jorge Jesus não ficava dentro do vestiário, sim na porta do lado de fora do vestiário para receber os jogadores. Teve a questão da concentração da torcida para receber o time também, né? Cara, e daí os caras quebraram. Aí os caras quebraram, apedrejaram e ainda ganharam uma final na Europa. E não deu nada, foram lá para Madrid jogar. Tipo, 2 pesos e 2 medidas. Uma coisa que vocês falaram foi que, obviamente, que o problema às vezes é a Argentina, porque os times são de melhor qualidade, mas você tem que observar, por exemplo, o Flamengo foi eliminado pelo Racing, né? Mas você me falou, mesmo depois do empate com gols na Argentina, você falou, mas os caras são argentinos, né? Tem que cuidar. E eles vieram jogando claramente, e o BKSS não é um cara retranqueiro, mas eles vieram nessa retranca, e o que eu quero falar é o seguinte, eu acho que a Argentina e o Uruguai são os times que a gente evita, mas se você parar pra pensar, o nosso continente tem algumas potências, por exemplo... Colo-Colo geralmente tem elencos muito bons, né? LDU nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Vamos guardar um pouquinho a LDU. Galera, e o Colo-Colo, por exemplo, é um baita time do Chile, é uma potência chilena. Se você for preferir jogar com o Colo-Colo ou com um time médio da Argentina, você vai escolher qual? O Colo-Colo.
Exatamente, então a gente pensa, não, é Argentina, cara. Sempre dá esse negócio entre Brasil e Argentina. Aí eu vou pedir licença aqui ao nosso apresentador para dizer assim, lá no primeiro bloco a gente falava assim, mas por que os times, os jogadores são talvez tão melindrosos, né? Dentro de campo em relação... Mas será que isso não parte até de nós, torcedores? Pode ver, quando a gente vai enfrentar um time argentino, a gente já começa... A gente mesmo já começa... Porra, é argentino. Pô, os caras são favorecidos lá pela entidade. Pô, sempre a mesma coisa. Então, isso está enraizado já no futebol brasileiro. Então é uma coisa que é minha opinião, mas talvez vocês concordem. Nós, torcedores, entre aspas, já temos certo respeito ou medo dos times argentinos... pelo histórico, assim, isso transcende pro campo, pras diretorias e por aí vai. Mas é assim mesmo, é tipo você pegar o estigma que foi criado aqui no Brasil, que, por exemplo, você vai jogar contra o Corinthians, a decisão é pro Corinthians. Aí é a mesma coisa isso pra Argentina. Teve um pênalti eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo jogo, que não foi marcado pro Flamengo, que eu li num grupo de WhatsApp do Flamengo que o cara comentou, mas é contra o Racing. Contra o Racing não vão marcar, porque é a Argentina. Então, tipo, cria-se isso. Então, qualquer lance polêmico você vai dizer, mas estão puxando pros argentinos. Querendo ou não, tá ligado? É quase um folclore, né? É, mais ou menos isso. Se fosse pra definir numa palavra, eu acho que poderia definir como folclore, eu acho. Folclore me lembra Saci Pererê, que tem o quê? Uma perna só. E ter uma perna só e ser travesso, pra mim é curioso. Né? Falando em curiosidade, olha onde é que eu fui. Falando em curiosidade, eu vou chamar Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Fugindo um pouco aqui do futebol sul-americano, indo lá pro futebol europeu, mas um clássico muito tradicional é Juventus de Turim contra Torino de Turim. Torino de Juventus? Torino de Juventus. E por que eu trouxe essa curiosidade? Porque esses dias, agora, recentemente, vi um jogo deles pelo campeonato italiano. A Juventus ganhou de 2-1. E eu, ouvindo, a curiosidade veio no comentário do jogo. A Juventus... então você tá plagiando. Estou plagiando, não. Estou retransmitindo a curiosidade. Vou dar os créditos, inclusive. Era o Gustavo Hoffmann. Era o Mauro Betting que Porque o estava falando. palestrinha, ele tem um conhecimento muito grande, só que esse conhecimento, ele não nasceu na cabeça dele, né? Ele estudou, né? E ver jogo é uma forma de estudar. E aí ele falou o seguinte, que a Torino, ou o Torino, que é conhecido como Toro também, não ganha da Juventus como visitante desde 1995, ou seja, 25 anos como visitante. Ela até ganhou em 2015 no Estádio Olímpico de Turim. Ela era mandante do jogo, entendeu? Mas não era no estádio dela, mas... É que o Estádio Olímpico de Turim é municipal, sim, né? Sim. Mas ela era mandante. Ela era mandante do jogo. E, inclusive, ela ali atrasou o título da Juventus, daquela campanha maravilhosa, uma das campanhas maravilhosas da Juventus. Espetáculo. E aí, mas na Juventus Stadium, que é esse estádio novo ali, que ainda não tem nome, e lá no Del Api, que era o estádio onde a Juventus jogava antes, desde 95, a última vitória foi em 9 de abril de 95, pelo italiano, 2-1 para Torino, a última vez que nesse clássico foi 2-1, e é isso. Torino que, devido a uma grande tragédia, não é um dos gigantes da Itália, né? Bem lembrado. Essa história veio à tona quando caiu o avião da Chapecoense, né? Se você não tá ouvindo, caiu um avião da Torino na época, acho que da década de 50, por ali, né? E era o grande time da Itália, né? Um dos grandes times da Itália. A gente vai trazer essa história bem detalhadinha para você no Palestrinha em vídeo. Isso. Fique ligado no YouTube Subiu a Bandeira, youtube.com/Subiu a Bandeira, que a gente vai trazer essa história bem detalhadinha. Já vou adiantar uma coisa para você. Tanto a Torino quanto o Pro Vercelli, que eram dois times fodas lá, foram os times que deram origem ao Palmeiras aqui no Brasil. E esse tabu, 25 anos, é tempo, hein? Mas tem os jogos que ele foi mandando. Mas você não ganhar um jogo como visitante por 25 anos o tabuzinho, né? Que quando for quebrado aí, né? Vai ser muito comemorado. Convenhamos que é um jogo só por ano, né? Porque às vezes pega uma Copa, daí dá 2, né? Às vezes pega uma outra, sei lá, mas enfim.
Mas, cara, é tempo, né, cara? São pelo menos 25 jogos. Né? Ele quebrou o tabu de ganhar o jogo, independentemente, 20 anos. Ganhou em 2015. Ou seja, ficou 20 anos. Já tava 20 anos sem ganhar Sem ganhar da Juventus. E aí agora ganhou, mas como visitante não ganha há 25. E vejam, é aquele clássico que ele é o clássico tradicional, até por isso que o Ali contou pra nós, até pela questão geográfica, ser da mesma cidade, existe uma rivalidade muito grande, mas em termos técnicos, em termos de competitividade, não há como comparar, né? Eu só queria fazer um asterisco que eu falei pelo menos 25 jogos, mas pode ser que a Torino tenha caído e que nem a Juventus caiu em 2005, né? Exatamente. Então não foram pelo menos 25, pode ser menos, mas é um número expressivo, né? Eu queria fazer uma menção aqui pro nosso padrinho Honrosa. Valdir Zanetti. Os dois, né? Tem dois padrinhos, Valdir Zanetti, verdade. e os dois são flamenguistas. O Júnior, o seu Leovigildo, jogou na Torino, no auge do futebol italiano, quando Zico jogava na Udinese. Que catega. E o Coisa não tava no Napoli? O O Maradona Maranapoli no tava Napoli. na dona, não? Momento aleatório. E o Careca tava no Napoli também, né? O Gareca? Careca! Todo mundo que tem papagaio Sim, chama já falou, careca. já falou. Mas é que eu quero falar de novo, Você caralho. falou e cagaram. Mas pra mim, que tudo papagaio se chamava louro, não cara. Não se chamava, eles ficam falando. Ele fala careca! Ah, ele fala, cara. Ele- Eu achava que era o nome dele. Os papagaios se chamam louro. Mas nenhum papagaio é careca, sempre tem umas peninhas aqui. Mas calopsita, lá em casa tem calopsita. Careca. Calopsita é careca. Ela tem um topetão assim, você faz, pô, topetuda, né? Aí você vai ver atrás, ela é careca, cara. Ela é calva. Então não é careca, é calvo. Calva. Eu Não acho. sei se existe calva. Mas é calvo. É porque mulher dificilmente é careca só quando precisa raspar, né? Mas daí não é calvo. É careca. É porque calvo é pouco, né? É. É verdade. Calvo é tipo o Padre Levi, assim, que tem dos lados, tá ligado? Ele é Só uma calvo. clareira que abre É. ali, né? Aeroporto, assim, Tipo tá ligado? prados e campinas verdejantes, só que daí abre. Ou um motelzão aqui, assim, ó, que tem entrada. Essa entrada saída, do tá motel, ligado? né? É, pode ser. Ou geralmente só a bunda do bugio ali, né? Só o o rabino, né? Que tem um. Meu Deus do céu. Vocês estão ligados que isso vai pro ar, né? E mulher, na verdade, porque careca é... Por que é careca e não é careco? Porque, tipo, não tem mulher Não, careca. careca é unissex? Não, tem mulher careca. É. Não, tem, mas tipo. Mas é geralmente errado. não, mas poderia Sim. ser. E por que é calvo e não é calva? Ser careca. Tinha que ser calvo e careco. Ah. Ou calva e careca. Liga do Ah, Dr. mas daí a Pasquale. gente teria que fazer um estudo da etimologia da palavra, né? Exatamente. Sim. Mas cabe reflexão. Então vamos para o próximo bloco. Galera, depois dessa discussão muito acadêmica, né? Eu fiquei encantado aí com o poder de dissertação dos meus colegas aqui. Galera, além da catimba dos argentinos, dos uruguaios... Catinga? De quem seja ali que Catinga. esteja incomodando o jogo do teu time na Libertadores, na Sul-Americana, tem outro adversário que os brasileiros muitas vezes preferem desviar, e muito. Quero saber de vocês. Se fosse possível escolher um confronto, vocês preferem altitude ou catimba do Uruguai, catimba do Argentino? Catimba. Sim, muitas vezes tem a altitude somada com essa catimba, Nossa. né? Porque daí que o time, além de se fazer uso da altitude, ele fica também amarrando o jogo, né? Mas a pergunta é, adversário que usa a altitude como arma ou aquele que amarra o jogo e quase sempre faz com que os jogadores adversários entrem na provocação? Se fosse para escolher. Eu ainda preferia a catimba, porque, como eu falei agora há pouco, o brasileiro ainda tá aprendendo a usar a catimba. E se o brasileiro quiser usar a catimba, ele também pode. Não é proibido usar a catimba. Por mais que você pode achar antiético, antimoral, imoral, sei lá, mas a catimba você pode combatê-la com catimba. A altitude não. A altitude é uma questão física, geográfica. Então você vai jogar lá, não tem altitude em Santos. Então é zero. Então não tem o que fazer. Então é por isso que ainda é mais fácil combater a catimba. Claro que catimba é 1000 vezes melhor, que você tem o que fazer, né? Que a altitude...
Única coisa que tem é você tomar um arzinho fora lá e, né, com Recentemente, cilindro, assim. recentemente o Palmeiras podia pegar Libertad ou Jorge Wilstermann na Libertadores. Jorge Wilstermann na Bolívia, altitude. São dois times consideravelmente inexpressivos. Mas o Libertad tem aquelas costas quentes por causa do Nicolás Leoz, time de presidente, enfim. É o time lá de Assunção, o CT fica praticamente dentro da Comebol, enfim, coisas desse tipo. Ainda é melhor pegar o Libertad do que jogar na altitude da Bolívia. Ué, mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que geralmente esses times ali que se aproveitam dessa altitude são times de qualidade técnica inferior ali. Eu acho que talvez a LDU desses times de altitude sejam mais temidos. Mas vale lembrar que a altitude da LDU não é tão alta, né? Porque é Quito, é uma altitude, mas se você considerar, por exemplo, altitudes bolivianas Bolívar, né? ou peruanas, como o Real Potosí, por exemplo, Senhora. são altitudes bem mais elevadas. Claro, O Flamengo já sofreu com o Real Potosí. interfere no jogo, mas assim, não são aquelas altitudes de 3.500, 4.000 metros, né? Mas quem que o Flamengo não sofreu também? Então nós falamos da catimba, que é um incômodo. Nós falamos da altitude, que é outro incômodo. Mas uma coisa muito presente também nesses confrontos, e novamente, né, Brasil e Argentina é muito mais comum, Uruguai também é bastante, que são as brigas, né? E isso no futebol sul-americano é muito comum e já dizia Luiz Fabiano, né, entre cobrar o pênalti e ajudar meus companheiros, eu prefiro ajudar na briga. Dá uma voadora lá. Nossa senhora. Cara, mas o que eu acho? Eu acho que isso daí vem muito também da cultura do não saber perder, né? O Uruguai, eles são muito competitivos, os argentinos, assim como os brasileiros, mas eles lá estão perdendo, aí eles partem para a ignorância também. Não que o brasileiro não seja brigão, mas eles são bastante. Um caso aí muito... um caso recente e que marcou é a questão do tapa na cara do Uruguai, do Felipe Melo. Com responsabilidade. Com responsabilidade, ousadura lá. Ele falou isso na apresentação dele, se eu chegar aqui no Palmeiras e for jogar no Libertadores, eu vou dar tapa na cara do Uruguai. Parece que não foi premeditado, chegou lá, ele brigou no jogo de ida com os caras do Peñarol, no jogo de volta, o Palmeiras ganha de virada lá, termina o jogo, os caras do Peñarol fecham os portões pro time não sair de campo, tornam o campo uma arena de briga, e os caras vão pra cima de quem? Do Felipe Melo, que deu aquela entrevista. E quem acabou tomando tapa na cara foi o Uruguai mesmo. Os caras sentiram o golpe, né, cara? Sentiram literalmente. E dentro do vestiário, fechando o pau. Tem uma mais antiga contra o Cerro Porteño também, que eu lembro que fecharam o pau. Só que daí foi no Brasil também, os caras perderam de 4-0 aqui. Antes de ir embora, vão dar umas voadoras, quebrar umas cadeiras, vão fazer isso. É comum Mas é quando dá esses fervos aí, sempre dá, né? Sempre fecha o tempo, tá ligado? Sempre tem isso aí, não adianta. Mas e como o Leonardo falou, que é uma coisa que já parece que cultural, essa questão da briga também eu vejo que é cultural a gente falar que é parte deles, porque... Se vocês lembrar, na Libertadores de 2011, quando o Santos ganha do Peñarol na final no Pacaembu, dá uma briga generalizada, na verdade, foi criticado. Os uruguaios foram muito criticados, mas quem provocou a briga foi um integrante da comissão técnica do Santos. E eu acho que também passa por mau preparo da arbitragem. Nessa Libertadores a gente teve Santos e LDU. O árbitro lá deu, acho que, se eu não me engano, 5 minutos. Ele deu 6 minutos. E aí estourou os 6, ele deixou o jogo rolar. Estava indo para 9 já de acréscimo. E o Santos, a LDU, precisaria de mais um gol. O tempo já estava estourado, ele deixou rolar mais um lance, desnecessário. Aí o goleiro, daí dá uma trombada lá entre o goleiro e o atacante da LDU, o que serve para fechar o pau. Porque ali a LDU já estava morta. Já tá perdido mesmo, vamos pra porrada. Aí o juiz despreparado, que inclusive é o juiz... Não, não pode chamar de despreparado. Olha quem que foi o juiz. Em tese ele não deveria estar despreparado. Chegou abraçando o jogador, sobrou até... Ele pegou o jogador do Santos pela cintura, né? E acho que andou sobrando ele até levou um soco. Ele levou um soco. E aí virou uma confusão generalizada e vários, que o jogo ficou mais 20 e poucos minutos parado. E aí ele expulsa o Luiz Felipe, que tava no banco. Né? Daí ele começa a expulsar brasileiro. É sempre assim, né? Daí vai 3 brasileiros e um cara deles. No meio da confusão, né? Vai aí. Vai os brasileiros. Mas E uma coisinha que eu queria falar ainda de catimba é o goleiro, né? O goleiro acho que é o principal catimbeiro, né? Tem aquele clássico que o cara tomou foguete na cabeça.
mas o goleiro é aquele que pega na bola e o Godoy fala assim, aí o filho da puta fica aí no chão, né? Porque isso foi no Isso jogo... foi no jogo Corinthians e Internacional. Num jogo de futebol brasileiro, mas é muito comum. Mas eu ia falar e eu acabei esquecendo, você me lembrou, nesse jogo, a gente falamos das brigas, o Corinthians estava com certeza seria o campeão, porque o Inter precisava fazer muitos gols, e o D'Alessandro, ele chama um jogador do Corinthians para sair na mão. E é o D'Alessandro, então é o argentino que estava provocando a briga, né? Então quase deu uma confusão ali com a bola rolando, mas o jogador corintiano não entrou na briga certa. 1,5 metro de carne moída e brigão, né? Não foi o jogo. Tem um último exemplo aí que teve, foi do Flamengo e Racing, que o Diego Alves fez muita catimba no primeiro jogo. E daí o Diego Alves postou uma foto, seguimos em frente, isso aqui, o Felipe Luiz foi no coisa e falou assim, só de olhar essa foto passou-se 6 minutos, tá ligado? Porque, cara, ele fez muita catimba, porque quando tava empatado pra segurar o empate e tal. A questão da cultura briguenta passa pela torcida também, lembrando que sempre, a gente falou já da briga lá do River Plate, apedrejar o ônibus do Boca, teve o caso do gás de pimenta lá, no vestiário, River no túnel, Boca, né? No túnel. Teve o Colo-Colo e Corinthians, que teve o meme do Gordinho, tem várias Por coisas. que né? do Tigre, que São Paulo não voltou pra jogar o segundo E tempo? o mais triste de todos é o da Chapecoense, os caras os uruguaios, né, torcedores Nacional do Uruguai. imitando avião, né, coisa totalmente idiota, mas veja, os caras vêm pra provocar mesmo, né? E aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Muito em dinheiro, né? Mas a gente não pode ser liviano também, né? Quando o Fernandão morreu, a torcida do Grêmio também fez coisa assim, baixa desse estilo também. Sim, com Porque certeza. os times aí do Sul, a torcida gosta de ser ou quer ser igual a torcida argentina. Não tô menosprezando a torcida, mas nessas atitudes... A cultura gaúcha tem algumas mesclas ali com o Uruguai. Com inchas e coisas. E com a Argentina, sim. Mas nessas atitudes baixas, por favor, né? Também, né? Mas assim, a gente fala, a gente teme, a gente reclama, mas disputar uma Libertadores é muito bom, né? O que é Champions League perto da Libertadores? Fica no chinela. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.